última aula, sexta-noite, agora só os fortes então, né? Mais meia horinha e a gente já vai para casa, descansar um pouquinho e final de semana pela frente. Beleza. Aquela aulinha de literatura, aquela nossa viagem então, né? Pelas análises da história, da sociedade, da produção artística, que é o foco, né? Mas não dá para dissociar as coisas e fazer elas de maneira distintas. Então, vamos lá. Hoje, pré-modernismo e modernismo. Então, a gente tem bastante assunto aí para essa nossa próxima meia horinha. Começando, então. Né? O pré-modernismo. Muita gente não vai considerar o pré-modernismo uma escola literária. Tá? E aí a gente chega, antes de qualquer coisa, ao século XX. Século XX, né? Modernidade. Aconteceu muita coisa ali no finalzinho do século XIX, não aconteceu? O que aconteceu ali, pelo amor de Deus? Né? A abolição da escravatura, o que mais? Proclamação da República, né? Lá em 1822 já tinha acontecido o quê? 1822? A independência do Brasil, né? Então vejam, foi um século bem movimentado, o século XIX. E ele vem, né, para o século XX, então, refletindo, desdobrando todos esses acontecimentos. E isso tudo vai refletir na produção artística. Todos esses desdobramentos que acontecem na sociedade, ele vai ser representado pela arte. A arte representa a vida, né? Embora muitas vezes a vida represente a arte, né? Olha aqui, o Alfredo Bós, que é um grande crítico literário, ele diz assim: creio que se pode chamar pré-modernista, no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22, tá? Que depois no modernismo, né, em 22, tudo o que, nas primeiras décadas do século XX, problematiza a nossa realidade social e cultural. Então vejam, a gente vai ter agora uma análise social, não só do centro urbano, como estava fazendo o realismo, não só daquele marginalizado ali dentro do centro, como fez, né, o naturalismo. Agora a análise, ela cresce no sentido da extensão do país, ela vai para um outro lado, ela vai para o sertão, tá? Ela vai para o interior dos estados. Então vão se trazer outros personagens, tá, para esse tipo de análise. O que é bem interessante. Os escritores, nessa época, eles não utilizam uma mesma forma de fazer a arte. E por isso que dizem que não é uma escola propriamente dita. Eles vão fazer o quê? Eles vão estar muito ligados no objeto da análise, que é o excluído. Tá? Mas a forma como eles vão fazer essa análise que acaba diferindo de um para o outro. É peculiar. A gente tem como destaque, tá, o Euclides da Cunha. Ele talvez tenha sido o grande escritor do pré-modernismo. Tá? Um dos mais da literatura brasileira. Ele está no meu top 5, digamos. Tá? Gosto demais, né, da história dele. Eu acho que é uma história trágica, mas ainda assim, né, jornalista. O Estado de São Paulo pede para ele fazer a cobertura da Guerra de Canudos no sertão da Bahia. E nessa cobertura, então, ele começa a perceber que tem alguma coisa de errado, tá, na relação entre, né, aquelas pessoas que moravam lá no sertão e, né, comandadas por Antônio Conselheiro, são massacradas pelo exército republicano, né? São massacradas, então, pela força militar da cidade, que representa o que há de moderno, né, em detrimento daquele povo que está lá, vendo a vida passar segundo a segundo, se arrastando na falta de recursos. Ele escreve, então, o livro Os Sertões, em 3 partes. A terra, o homem, a luta, a batalha. Né? E nessa primeira parte, é basicamente, né, um tratado de geologia. O homem usa uma linguagem extremamente técnica. Tá? Uma linguagem muito habilidosa. Ele vai descrever detalhes da vegetação, do solo, do caminho de São Paulo até a Bahia. Depois ele faz uma análise do homem. E aí, ele, apoiado naquelas teorias deterministas, né, do século XIX, ele vai fazer uma análise, então, desse sertanejo e vai, né, de alguma maneira,
perceber que aquilo tudo forma um homem, aquele ambiente, aquele contexto, forma aquele homem sofrido, aquele homem que está lá, né, castigado pela seca, e depois é a batalha, né, e o massacre, né, e que ele se compadece, e ele percebe a grande crueldade que o homem faz para com o próprio homem. E ele diz assim: estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desapareceremos, porque mataremos uns aos outros, tá? Né? Progredir no sentido de evoluir mesmo, né? Ser pessoas melhores, é isso que ele quer que a gente seja, né? Não continue com objetivos particulares, né? Sobrepondo, na verdade, os objetivos particulares frente aos da coletividade. A gente vive em sociedade, e por que não, então, olhar o próximo com esse olhar de coletividade. Um outro grande nome, né, o Lima Barreto, que escreve Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por mais que tenha uma ambientação urbana, ele ainda assim vai tratar das pessoas secundárias, né, desse contexto. Ele vai trabalhar com o cidadão, né, da periferia, né, vai trabalhar com os negros, vai trabalhar com aqueles que estavam excluídos naquele processo. Percebam que, nessa época, ainda é muito recente a questão da abolição, né, da escravatura. Vejam que ainda a coisa está muito incipiente, muito no início, e aí vai ter algum tipo de repercussão forte. Se hoje ainda os negros sofrem grande preconceito, imagine aquela época, né? Esse livro bem interessante, já foi livro cobrado em diversos vestibulares, né? Tem a ilustre figura do Policarpo Quaresma, que é um entusiasta, né? Um entusiasta da nação, ele exalta, né, tudo que é do Brasil, desde a sua língua, o tupi-guarani, né, até mesmo o seu, né, instrumento musical. Então, ele no início, né, bêbado desse entusiasmo, exaltando tudo, passa a frustração quando ele é taxado traidor, quando ele é entregue, né, a uma prisão por assim fomentar, né, na visão dos outros, né, daqueles que estavam se aproveitando da nação, na visão dele, né, acusado de traição, ele acaba morrendo numa prisão e mostrando toda a sua indignação para aquele país que ele tanto defendeu, tá? Então, é um livro que leva a gente a refletir essa questão do patriotismo, tá? De como que as coisas devem ser encaradas, um certo ceticismo, né? Outros escritores que também foram notáveis, né, do pré-modernismo, o Monteiro Lobato, aquele do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Só que ele escreveu uma literatura para adultos também, né? Que, na verdade, ele é criador do personagem Zeca Tatu, desculpa, tá? O Jeca Tatu, que representa esse cara do interior, né? Esse cara aí que é visto muitas vezes com desconfiança, né? Que é visto com maus olhos muitas vezes, tá? E o Augusto dos Anjos, então, é um poeta, ele tem uma poesia bem peculiar, tá? Ele usa uma linguagem bem cientificista, né? Trabalha com termos bem duros, e o homem, ele, né, na sua visão, está condenado à sua própria existência, tá? Fala muito em termos escatológicos, como excrementos, como escarro, né, do homem que se aproveita. Então, é uma visão bem pessimista, né, do próprio homem, tá? Então, vejam só, é a parte, então, da transição. O pré-modernismo não é uma escola literária, tá? É uma fase de transição e sincretismo, ou seja, os interesses estão, né, convergindo para um ponto, né, unificador. Não constitui ali, de novo, uma escola literária, está repetindo aqui, desculpa. Regionalismo, vejam que a gente vai ter aí um enfoque regional e a denúncia da realidade social. Aqui, então, está o aspecto mais importante, gente, tá? Essa denúncia da realidade social, em que a pessoa que está excluída vai ser abordada pelos escritores de forma a analisar a sua posição dentro dessa sociedade que está se modernizando, que está, né, criando uma identidade, tá? É isso que eles querem no final.
Beleza? E aí a gente entra no modernismo. Quando que começa o modernismo? Lá, o pré-1902, dura uns 20 anos, até 1922, e aí com a Semana de Arte Moderna, lá em fevereiro de 22, né? A Semana de Arte Moderna que não durou uma semana, né? Então vejam, a Semana de Arte Moderna durou 3 dias, tá? Foi o suficiente, né? Foi o suficiente para causar uma revolução. Né? Galera, existiram alguns movimentos na Europa que são chamados movimentos de vanguarda, né? O avant-garde europeu, que é o estar à frente do seu tempo, tá? Ele criou algumas vertentes artísticas, como surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, né, entre outras, expressionismo, que influenciaram, né, muito obrigado, que influenciaram, tá, a composição artística no Brasil nessa época. Os artistas em si, eles diziam que não é cópia, gente, não vamos copiar aqui aquilo que há, né, na Europa. Nós vamos trazer e vamos adaptar, tá? E aí, isso lembra até o movimento antropofágico. O que foi o movimento antropofágico? É isso. Era se alimentar daquilo que havia de bom, né, nos movimentos de vanguarda na Europa e adaptar para a nossa realidade. Então, eles tinham esse objetivo. Mas para quê? Tá? Como o modernismo brasileiro, que foi instaurado, né, em 22, ele tinha como objetivo mesmo romper. Queria se desligar daquilo tudo que foi feito até então. Ele inicia ali como um movimento de ruptura, tá? De destruição total. Vejam lá. A primeira fase, então, dividida em 3 fases, vai de 22 até 1930. Fase de destruição. Eles rompem com a estética anterior totalmente. 100 anos de independência, em 1922 o Brasil comemorava 100 anos de independência política. Mas essa independência, ela se refletia na cultura, por exemplo? Ou o Brasil continuava a consumir cultura exportada? Né? Ou o Brasil ainda tinha como referência um outro olhar? Não mudou muito, parece, né? A coisa parece que caminha no mesmo sentido, né? É óbvio. A gente vai ter um país que ele domina, né, o setor econômico, vai ser potência, os outros países vão querer imitar e ele vai vender a sua cultura para outros lugares. Isso é inevitável, já aconteceu, né, diversas vezes, sucessivas vezes. Um país vai dando lugar ao outro e assim vai. Tá? Um dia pode ser a vez do Brasil, né? Quando o Brasil dominar aí o campo econômico, quem sabe ele vai vender a sua cultura também, né? A pessoa gosta de futebol, pelo menos, já é um grande passo, né? Carnaval também, né? Eu não vou dizer porquê, mas, né, tem um aspecto bem interessante no carnaval, né? Então, ó, era um dos interesses dos modernistas era o quê? Estabelecer essa identidade nacional. Eles queriam que o Brasil tivesse essa cara, que a arte brasileira tivesse cara de arte brasileira, que as pessoas olhassem e identificassem, tá? Então esse rompimento com o passado, tá, ele vai se dar através do sarcasmo, da piada, da paródia. A paródia é um tipo de intertexto, não é? Quando você pega aquilo que foi produzido por alguém e transforma, e coloca a sua visão sobre ela, né? Tivemos aí poemas muito consagrados, transformados, né? A própria Canção do Exílio foi transformada no modernismo, né? Foi feita uma paródia da Canção do Exílio. E aí o que eles fazem? Eles atribuem a sua crítica. Tá? Eles conseguem modificar, colocando ali a sua visão de mundo. Tá? Gente, isso daqui, ó, liberdade de expressão, era a perseguição desse povo. Tá? Ora, o cotidiano, ele não era dos mais promissores. Tá? Tínhamos ali, né, nós temos um país em formação ainda. Tá? Nós temos um ambiente que precisa se estabelecer. Né? E a linguagem, então, surge como o primeiro fator, tá, de identificação dessa marca nacional.
E a que linguagem? É a linguagem dos parnasianos? É a linguagem dos pré-modernistas? Aquela linguagem, né, culta das pessoas superletradas? Agora não. Agora é a linguagem de quem? É a linguagem do povo, do brasileiro raso, do brasileiro comum. É essa linguagem que eles vão perseguir, para marcar, para fazer então a identidade florescer. O Memórias Sentimentais, de João Miramar, é um texto bem peculiar, né? A gente percebe ali uma narrativa extremamente fragmentada, com uma linguagem bem confusa às vezes. Mas por quê? Porque ele vai contando a história da sua vida, de forma que ele, uma criança, usa uma linguagem de criança, um adolescente usa uma linguagem de adolescente, e assim sucessivamente. Ele vai crescendo e a linguagem dele vai mudando. Agora, essa linguagem, quando a gente diz linguagem do povo, quando a gente diz a linguagem do brasileiro comum, é do brasileiro comum daquela época. Imagina isso há 100 e poucos anos atrás. Evoluiu muito a linguagem de lá para cá. Você pega um texto do modernismo de primeira fase, talvez você encontre alguma dificuldade no vocabulário, porque usavam palavras, né, ou expressões que diferem de algumas que a gente usa hoje. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Tranquilo aqui? Alguns, então, notáveis. Mário de Andrade, considerado o cara, né, do modernismo. Esse, talvez, o pensador do modernismo, né? Escreve Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Então vejam, há uma certa agressividade, né? É romper com esse estilo de vida, tá? Mas existe um quê contraditório aí, se vocês analisarem a vida de alguns deles, né? O Oswald foi um cara muito bem afeiçoado no sentido financeiro, né? Esbanjava muito dinheiro, tanto que acabou morrendo em uma situação bem precária, tá? Mas alguns deles gozavam de uma situação bem confortável, por dizer assim, né? Mas é claro que isso daqui é uma representação e eles representam o ponto de vista que eles querem, e aí, né, é discurso, meu amigo. E o discurso, ainda mais artístico, tem um poder bem forte. Tá? Macunaíma. Né? O Macunaíma é uma figura muito interessante. Né? No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoeira, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Ele se transforma, né? Ele vai se transformando. Ele é a transformação do próprio povo, tá? Que está em formação. Vejam que é o herói sem caráter. Não confundir herói sem caráter com o herói mau caráter, tá? Quando diz sem caráter é que ele não tinha um caráter formado, ele não tinha uma identidade. Tá? E não é que tinha uma identidade ruim, é que ele não tinha ainda. O Macunaíma era o herói que ainda não tinha um caráter. Ia, né, no decorrer da sua vida, adquirir. Nosso amigo Oswald de Andrade, então, o ponta de lança do modernismo, né? O cara que atacava, irreverente, irônico, nacionalista crítico, o combatente, né, do purismo da língua, tinha uma obra satírica e debochada. Vamos lá. Memórias Sentimentais de João Miramar. Algumas pessoas já leram, sabem que é um texto até difícil de ler, por ser tão fragmentado. Né, O Rei da Vela e alguns poemas. Tá? Vamos lá. Poesia de Oswald. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. Ou seja, né, a língua, na sua especificidade, no seu coloquialismo, vai fazendo a sua própria comunicação, vai conseguindo estabelecer essa comunicação, que é o objetivo de qualquer língua.
sem que alguém venha e diga é assim, é assado, sem que tenha o Anderson para dizer que a forma é assim, né? O objeto direto, o objeto indireto. Na linguagem falada, o que vale é a comunicação. É a mensagem emitida, recebida, né, dentro do contexto e conseguido ser inteligida e compreendida. É isso, ponto, tá? E era isso que eles estão dizendo. O que vale é você falar e ser entendido. Canto de regresso à pátria. Aí, a minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os pássaros daqui não canto como os de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, aí nós temos o intertexto com a canção do exílio, ele retoma, né, o texto, faz ali a paródia e coloca a sua visão de mundo, né, dentro do contexto social que ele está estabelecido. Temos ainda o Manuel Bandeira, grande poeta, né? A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Vejam só. O teor. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Essa Pazárgada é o lugar, né? Utópico. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Vejam só o teor. Para que cantar as belezas, né, se o que eu vejo é isso? É desigualdade. O que eu vejo é injustiça. O que eu vejo é uma vida dura. Não é fantasia. Então vejam que aqui, né, o nosso amigo é bem realista, né, no seu teor. Tá? Chegamos à segunda geração. De 1930 a 45, tá? Fase de análise social, regionalismo em pauta de novo. Agora o regionalismo, tá? De norte ao sul. Nós vamos ter aí Érico Veríssimo cantando, né, as belezas do sul. Vamos ter aí um Jorge Amado falando da Bahia. Então vejam só, né? O que chama atenção? Eles não vão representar a linguagem do sertanejo ou do gaúcho. Vejam que, quando você lê um Érico Veríssimo, por exemplo, você não identifica a linguagem que é peculiar do gaúcho. E assim como você lê Jorge Amado, também não identifica a linguagem que é peculiar do baiano. Tá? Então, o narrador, ele tem uma linguagem que nos remete àquela linguagem mais erudita, tá? Uma coisa mais elevada, né? Do ponto de vista da norma culta. O Graciliano Ramos, então, foi um grande nome dentro, né, desse universo. Vidas Secas, talvez tenha sido seu grande livro, né, que conta a história de uma família de retirantes, né, que está se movendo, né, de um lugar para o outro por causa do flagelo da seca. E uma história muito forte, muito comovente, aquela história em que, né, temos aí talvez um dos episódios mais tristes, né, da literatura brasileira, que é a morte da cachorra-baleia, né? É engraçado pensar que nós vamos ter um texto em que o ser humano ele é rebaixado ao nível do animal e um animal que é alçado ao nível do ser humano, tá? Falo, não, a ambientação é regional. Eu digo a linguagem do narrador, tá? Na linguagem na representação da fala, não. Eu digo o narrador, esse cara vai estar usando uma linguagem mais erudita, tá? É isso que eu quis dizer, tá? Ergueu-se a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente, ó, imitando gente, a cachorrinha, né? Mas sim a Vitória não queria saber de elogios. Arreda! Deu um pontapé na cachorra que se afastou humilhada e com sentimentos de revolucionários. Vejam só. A cachorra humilhada, prosopopeia, personificação, com sentimentos de revolucionários. Vejam só, né? É uma beleza, né? Outros notáveis.
Jorge Amado, Raquel de Queiroz e o Érico Veríssimo, né? Romancista popular que projetou a Bahia, e a Raquel de Queiroz, a pioneira que, sem sentimentalismo, retratou os problemas sociais da sua região, tá? O 15, a grande seca de 1915, em que um certo personagem vai, né, passar férias no sertão, acaba se apaixonando e tal, e todos os problemas que a seca acaba, né, causando para as pessoas. O Jorge Amado, obra dividida em duas partes. A primeira parte, o grande escrito dele, né, é Capitães de Areia, tá? Que a gente vai ter ali uma análise social bem forte. Agora, o interessante é pensar aqui, essa análise social, ela é universal, tá? Então, o meio determina o indivíduo, que acaba mudando mais para frente, certo? Quando a gente chega na terceira geração, que daí a análise vai ser do indivíduo para o universal. Não é o meio que determina o indivíduo, e sim o indivíduo que determina o meio. Essa é uma visão já bem mais próxima da gente, tá? Então, a partir de 1945, nós temos a terceira fase do modernismo, certo? Com uma renovação linguística, né? E a introdução, novamente, já retomando lá o Machado de Assis, o metadiscurso, tá? Para quem leu, né, a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, ficou muito claro o metadiscurso, né, no texto, na pessoa do Rodrigo SM, o tempo inteiro procurando a palavra, né, que pode ser usada para descrever aquela beleza que é a Macabeia, né? Exatamente. Então, aí na prosa de 45, a gente vai ter o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, tá? O João Guimarães Rosa, então, escreve Grande Sertão Veredas, que é um livro belíssimo em que o Riobaldo trava uma conversa com um interlocutor que ninguém sabe quem é, né? Ao qual ele se refere pelos vocativos de doutor, de senhor, de moço. E ali ele consegue fazer uma análise, certo? Do sertão. E quem é esse sertão? Esse sertão é o mundo, né? Esse sertão somos nós. Tá? É um regionalismo universalizante, que serve para todo mundo. As características que ele identifica aqui vão ser encontradas em qualquer pessoa. Né? Temos nossas fraquezas, temos nossos problemas, temos nossos códigos morais em que a gente pauta a nossa convivência com os outros. Tá? E a Clarice Lispector, então, é a mulher da epifania, é a mulher da reflexão intimista, é a mulher que vai desvendar, então, o existencialismo, né, de uma maneira muito, muito peculiar, muito artística. Tá? Lá, regionalista, os homens não morrem, ficam encantados. E a Clarice, a intimista. A palavra é o meu domínio, é o meu domínio sobre o mundo. Né? A palavra. E é isso, o objeto de estudo da Clarice é a palavra. Tá? Porque somos o que as palavras representam. Olha lá, o sertão é o mundo. E ele inovou, tá? Neologismos, arcaísmo, recursos poéticos na prosa. Ele vai fazer uma pontuação bem peculiar. As frases insólitas, tudo faz parte do universo, né? A Clarice, por sua vez, ela vai trabalhar então com uma prosa bem introspectiva, tá? Linguagem metafórica, temática social e bem comum, tá? As histórias, o interessante na Clarice é que as histórias não têm muita ação, né? Pega lá a Hora da Estrela, qualquer outro conto da Clarice, né? O Amor, que está lá no livro Laços de Família. A mulher, ela vê um cego parado e, de repente, aquilo é motivo para ela começar uma reflexão da sua própria vida, de como ela também é cega, apesar de ter os próprios olhos, e enxergar as coisas. Né? E fica ali, durante horas, fazendo uma reflexão, sentada num ponto de ônibus. Né? Até que ela, opa, está na hora de ir para casa, vou para casa. Vai para casa e leva as compras, e leva tudo. Então vejam, o livro inteiro é um fluxo de consciência da cabeça do próprio personagem, que fica ali refletindo, refletindo e refletindo. Né? Acho que o processo criador de um pintor e do escritor são da mesma fonte. Quando eu escrevo, misturo uma tinta a outra e nasce uma nova cor. Né? Quando ela escreve, as palavras fazem surgir esse, né, esse arco-íris, né, que é a obra clariciana. Olha lá, a Hora da Estrela.
E só para não deixar de falar no João Cabral de Melo Neto, né, o poeta das palavras, o engenheiro das palavras, né, é um velhinho simpatiquinho, né? Bonitinho, né? Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Ou seja, né? As palavras não conseguem representar aquilo que a gente tem a dizer. Os sentimentos, os sentidos são muito mais que palavras. Quando você dá nome às coisas, você mata as coisas. Né? Nós somos muito maiores do que as palavras podem representar. Tá? Morte e Vida Severina, né? O Alto de Natal Pernambucano. Belíssimo poema. Seu José, mestre Carpina, que lhe pergunte e permita: há muito no lamaçal apodrece a sua vida, e a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista? Severino retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui jamais me fiaram nada. A vida de cada dia hei de comprá-la. Aí tá, né? Cada dia a gente paga a vida que a gente leva, tá? E ninguém fia a vida a gente, tá? Moçada, essa foi a nossa aula de literatura, tá? Deixo um grande beijo para vocês, tá? Obrigado por estarem aqui, né? A última aula de sexta-feira para os fortes e ó, detonem!